Bem-vindos a mais um podcast do Estrelado. Meu nome é Vasco Estrelado e este é um podcast de fotografia. Portanto, se gostas de fotografia, se és apaixonado por fotografia, se queres aprender, este é o podcast para ti, porque eu tenho aqui sempre convidados, mas a ideia não é bem entrevistá-los, que isto não é o alta definição nem nada. A ideia é estarmos aqui à conversa e principalmente aprender com eles. Este podcast tem o apoio da Nanlite e da Comercial Foto. Vocês já devem conhecer certamente a Comercial Foto, que é a empresa que representa mais marcas de todo o equipamento fotográfico, desde Nanlite, Sony, Sigma, Joby, Peak Design. As marcas são inúmeras, e a Nanlite, que é o que apoia aqui o nosso podcast na iluminação e que são especialistas em luz contínua, em LEDs. Portanto, experimentem. Eu vou deixar os links tanto da Comercial Foto como da Nanlite para, se vocês quiserem conhecer. E hoje o nosso convidado, como é que eu vou pôr isto? Eu não queria dizer que ele era o Ronaldo, mas é tipo Ronaldo, é tipo Amália, é tipo Eusébio. Porquê? Porque é aquele que anda a representar Portugal lá fora, nos concursos, e anda a limpar tudo. Portanto, quando vocês estiverem a falar com um fotógrafo e tiveres de onde? Portugal, não estou a ver. André Boto, e o gajo, já sei qual é, bem-vindo André, estás a ver, não é? Eu acho que vai ser, eu agora cada vez que falar com um fotógrafo vou dizer, eu sou do André Boto, é aquele gajo que vai cá limpar o concurso, o Tuga, bem-vindo. Olá. Além de Gema? Não, Algarvio. Algarvio? De Silves, não é? Silves, isso, exatamente. é ali meio coisa. É a caminho. É Mas a caminho. Tive 4 anos no Alentejo. No Alentejo, pois, Sim. por isso é que eu também achava que tu tinhas lá uma costela dali do Alentejo. Então és marfado. Sim, marafado, sim senhora. Fala-nos um bocadinho, agora na parte inicial, para quem não te conhece, como é que surgiu a fotografia na tua vida, que eu gosto sempre de saber qual é que foi o momento, o que é que desbloqueou tudo isto, para a gente perceber, e eu gosto sempre de comparar com a minha história, porque a minha história é completamente diferente. Portanto, fala-nos um bocadinho como é que surgiu a fotografia na tua vida para iniciares a tua carreira. Olha, foi completamente sem querer. Sem querer. Completamente sem querer. E acho que foi por volta dos 18 anos, naquela idade em que quando precisamos de uma prenda, quando os nossos pais nos vão dar uma prenda, já passou há muito a idade dos brinquedos, que é o mais barato, e tudo o que nós queremos nessa idade é demasiado grande para conseguirmos receber. E então já não dava para o carro, não dava para essas coisas de maior dimensão, e então os meus pais ofereceram uma câmara fotográfica pequenina, 2 megapixels. Pois, com 18 anos. Pois, era o máximo até onde dava para ir. Era completamente, tinha zoom digital, nem tinha zoom óptico, e aquilo começou a servir-me na altura principalmente para poder fotografar e depois desenhar à vista em casa ou olhar para o monitor. Que eu sempre tive uma grande ligação às artes e desenhava muito, era se calhar o meu maior passatempo era jogar basquete e desenhar. E a relação às artes começou com a dedicação ao desenho, em que eu desenhava tudo desde que fosse a representação da realidade tal e qual como ela era. E comecei a utilizar a fotografia para não ter a necessidade de andar na rua com o bloco de folhas e o lápis na mão. Né? Sim. Ou seja, olhavas para a foto e desenhavas. E tu, na escola, estudaste Belas Artes? Tiraste o curso seguiste a área das artes? Sim, eu sempre fui no secundário, sempre fui pelas artes. Depois fui para Beja, para a Escola Superior de Educação, para a licenciatura de artes decorativas. Basicamente era um curso, uma espécie de um design industrial, onde nós fazíamos o desenho dos objetos que depois construíamos, e em todos os materiais e mais alguns do que temos aqui à volta. Provavelmente trabalhei com tudo menos plástico, desde escultura em pedra, fusão de vidro, joalharia, tecelagem, madeira, metal, ferro forjado. Passei por uma série de experiências que hoje me ajudam a construir objetos para fotografar. Exatamente, não só a construir, mas também a conheceres os materiais. Tu, quando vês um produto para fotografar, já sabes como é que ele trabalha, já percebes o material, e sentes que foi uma base importante para ti como fotógrafo, a parte de conheceres os materiais e de os construires e desenhares? Eu acho que sim, porque nessa altura a parte também de conhecer os produtos e os materiais e como trabalhar com eles e ter acesso às ferramentas também, e muitas delas ainda as tenho hoje. Tive também algumas disciplinas, principalmente composição estética, que é das coisas mais importantes na fotografia, quanto a mim.
E isso acabou por ser uma base que mais tarde, quando vim para Lisboa, acho que foi depois dessa licenciatura de 4 anos, portanto foi aos 22, 23, vim para Lisboa e para a oficina da imagem na altura, e fiz ainda o curso de fotografia avançado e depois um conceptual, e então acho que deu uma boa base, porque é uma forma de pensar um bocadinho diferente, virmos do campo das artes e não só a fotografia. A mim também, eu tirei o curso de design industrial e na altura não ligava nenhuma à fotografia, não era nada, mas depois mais tarde realmente, quando comecei a fotografar e a perceber porque é que eu fazia as coisas de uma maneira, comecei, espera aí, olha, afinal, aquilo que a gente andou a aprender na escola serviu para alguma coisa. Sim, as bases, a parte estética, o equilíbrio, as cores, a própria teoria da cor, aquilo que para mim me fazia sentido, que eu achava que era só porque, por acaso, por acaso não era por acaso, era porque a gente tinha estado a andar ali anos a amarrar com aquilo e a fazer quadradinhos de guache, lembras-te? Quadradinhos com cor. Não fizeste isso? Tipo, tens preto, depois metes um bocadinho de branco, fazes um cinza escuro, e depois com as cores, depois o vermelho, mais branco, mais clarinho, que até ficar... Não passei por aí. Ai, eu fiz tanto disto, meu. E eu lembro, quando penso na cor, lembro-me imenso destes trabalhos que fazia, manuais, em que era uma folha enorme, com uma data de quadradinhos, e tu tinhas que pintar com um guache e tinhas que conseguir fazer os tons todos, das cores todas, incluindo o cinzento. Pá, aquelas coisas que a gente na altura pensa, para que é que eu quero isto? Para que é que isto me serve? E não sei o quê. E que passados uns anos. Tu depois, entretanto, quando começas logo a trabalhar na fotografia, sentes logo que é a tua vocação, que é por aqui que vais seguir, ou ainda foste... tocar ferrinhos em algum sítio? É engraçado que eu senti que era a minha vocação a meio dessa licenciatura, e um dia cheguei a casa ao final de 2 anos e voltei-me para os meus pais e disse, olhem, o que eu gostava mesmo de seguir era fotografia, se calhar vou desistir deste curso e vou para Lisboa fazer fotografia. Ui. Eles olharam para mim... Está marfado, estás-te a passar. Eles olharam para mim e disseram, mas olha lá, mas isso queres fazer agora, não podes fazer depois de acabares este curso. É que, entretanto, já investiste aí 2 anos e que são 2 anos que não serviam para nada. E eu, olha, não... Sim. Não tá, saber não ocupa lugar. Pois, não está mal todo, parece-me fazer sentido. Já não havia tropa, não era? Pois, eu fui o primeiro ano que nem inspeção fiz. Apanhei uma transição em que não havia nada disso. Pergunta? 37. 37, bebê. Pois, eu fiz 47. Pois. Foste o primeiro que já nem foi. Mas eu também... eu já estava na faculdade quando fui fazer a inspeção, foi por isso que não fui. Mas ainda fiz a inspeção. Tu já nem a inspeção foste fazer? Nem a inspeção. Pronto, somos uns meninos, não fomos à tropa, nem chegamos a homens, nem chegámos a homens. Portanto, e os teus pais, que remédio? Deixaram-te ir? Eles fizeram-me aquela proposta, se eu não poderia fazer mais tarde o que pensava fazer naquela altura. Como pais naquela. Pois, e eu, faz sentido. E então acabei por, finalizei a licenciatura, depois fui para Lisboa. Houve só um problema, ok, uma coisa é quando se faz a primeira formação, que muitas vezes os pais pagam, e depois encontrei-me numa situação, e agora realmente posso fazer isto depois, mas não vou pedir que me paguem também. Exatamente. E então vir para Lisboa, para mais longe, pronto, joguei mais estrada, acabei de tirar a carta e vim cá para cima. E foi uma aventura. Foi uma aventura. Lá foi como o Ronaldo, estás a ver? O Ronaldo também veio da Madeira para Lisboa também para aprender. Portanto, é o que eu digo, não és o Ronaldo, mas o percurso é quase o mesmo. Tiveste de vir fazer homem para Lisboa. Foi, praticamente foi. Tiveste de se enrascar. E depois acabei por ficar cá e foi basicamente, fui obrigado a ficar cá. O dono da escola, da oficina da imagem, o professor Carlos Marques, quando acabei o curso de fotografia avançada, ele volta-se para mim e diz-me, olha, agora tens 2 opções. Ou sais para fora do país, ou então ficas aqui em Lisboa. E se quiseres ficar cá em Lisboa, ficas a dar aulas aqui na escola. E ele levei aquilo a sério porque sabia que há 50 anos atrás, naquela altura, há 50 anos atrás, o professor Carlos Marques tinha ido para Madrid trabalhar, e era completamente diferente ir para Madrid há 50 ou 60 anos atrás do que nesta altura em que eu estava a acabar aquele curso aqui em Lisboa. E então eu levei aquilo a sério, não saí para fora do país, mas fiquei por cá, fiquei como professor na oficina da imagem ainda durante 9 anos. E se calhar foi
o facto de ter aceitado ficar a dar aulas cá foi que me obrigou, de certa forma, entre aspas, a ficar por Lisboa. Claro, se não tinhas saltado logo fora, né? Se calhar voltava para o Algarve, voltava para casa, para um ritmo diferente. E o Algarve não há tanto trabalho nessa área como havia em Lisboa. Sim, o mercado é outro. As maiores empresas, se não tiverem a produção cá, porque normalmente até nem têm, mas têm normalmente sedes em Lisboa, e então acaba por ser facilita. Há uma grande diferença entre... Eu sinto um bocadinho isso também na minha área, na parte do automóvel. As marcas estão todas aqui, né? Eu tenho a Mercedes aqui à porta de casa, a Porsche também, quer dizer, as marcas estão todas aqui. Se um gajo fosse do Algarve, a coisa era mais complicada andar a fotografar carros, porque eles estavam todos aqui em Lisboa. E infelizmente Portugal já não é só Lisboa, mas a verdade é que certo tipo de trabalho e certo tipo de áreas, tudo depois, entretanto, a parte comercial foi aquilo que te mais cativou. Para ti é importante toda uma parte comercial, embora tu também tenhas uma parte de autor. Há ali os dois, quase que são os dois opostos, comercial no sentido em que faz um trabalho que te pagam para fazer, que te dizem que é assim, e depois tens o de autor que faz aquilo que te apetece, digamos assim. Eu diria que o meu trabalho hoje divide-se mesmo nessas duas vertentes. Por um lado a área comercial, e na área comercial dedico-me principalmente a hotelaria, fotografia de hotéis, empresas, escritórios, indústria, e essa se calhar na área comercial é a minha favorita, porque nos leva a passar por experiências que não estão acessíveis ao público. Tens acesso a instalações brutal. E a portos e a cenas. E conhecemos coisas que nós nem sequer imaginamos, que está por trás, não é? Nem nos tínhamos lembrado em pensar naquilo. Como cheguei a estar no meio do Rio Tejo, fui num rebocador porque havia um navio que não tinha calote suficiente para atracar no porto, e então a descarga fez-se no meio do rio, levaram batelões, gruas móveis, e isto acontece com alguma frequência, uma descarga ou uma carga fazer-se no meio do Rio Tejo, e nós passamos lá, vemos um navio dentro d'água, é só mais um. E são aqueles que trazem as nossas televisões, os nossos telefones, as nossas coisas, os nossos carros. O cereal a granel. Exatamente, vem tudo ali. E é giríssimo, passamos por experiências, estar numa doca seca, literalmente debaixo de um navio, que é um monstro. Ganhas uma noção da proporção da coisa, não é? Em construções, subir uma barragem em construção por aqueles canais interiores no perdão da barragem, subir a gruas, pronto, é preciso não ter medo de alturas, mas são experiências giríssimas, e essa parte da indústria é assim, se calhar a que me chama mais a atenção. Para o material não é nada bom, por causa do pó. Sofre bastante. Já encontrei pó dentro de uma slot de cartões de memória. Numa descarga de cereal, que é dos pós mais finos. Apercebi-me só quando fui tirar o cartão. Depois, à parte disso, faço fotografia de produto, alguma publicidade, o produto normalmente em estúdio, e na área comercial acaba por ser um bocado por aqui nestas áreas. E depois, pronto, dedico-me também aos meus projetos de autor, onde não há um cliente a pedir para ir nesta ou naquela direção. Sou eu que defino os conceitos, defino o estilo que vou seguir, se é com mais fotomontagem, com menos fotomontagem. E aí o que tu procuras é preencher um espacinho de criatividade? É porque a tua cabeça está... O que é que te leva a ter que fazer isso com trabalhos para os clientes? Depois tens ali uma coisa que... O que é que te puxa? É uma ideia que tu tens ou é preencher uma falha que há na... Eu, olhando para trás, e se calhar também um dos motivos que me levou a começar a fazer fotomontagem tem a ver com, na altura em que eu desenhava, eu era incapaz de fazer algo que não tivesse à minha frente. Pois, sabes que a Joana, que também desenha, é incapaz de não pôr a borbulhinha que lá está. Sim. Ela não faz Photoshop quando desenha. Tu também eras assim, punhas tudo. Era tudo. Nas aulas de desenho. E depois também tem giro que ela também gosta de fazer fotomanipulação, de Photoshop, e aí altera tudo, que é também o que tu fazes. Exatamente. Que é um mundo completamente oposto. Sim. Eu nas aulas de desenho na universidade, a professora pedia-me para fazer um esboço, quando ia dar por mim, eu estava a fazer os reflexos e as sombras no esboço. Quando o esboço deve ser um desenho rápido, não tem nada disso. Exatamente. Eu acho que na fotografia, e naquele lado que eu digo que é o lado de autor, ou conceptual, ou criativo, eu consegui encontrar na fotografia e na fotomontagem uma forma de fazer aquilo que era incapaz de fazer com o lápis na mão, que era sempre a representação da realidade.
E agora, mesmo que ao final o estilo da imagem seja realista, mas foi a forma que eu encontrei de conseguir impressionismo e representar aquilo que tenho na minha cabeça, mesmo que não exista à minha frente. Pareça real, mas que não seja real, sim, não é? Sim, ou seja, um mundo imaginário. Aliás, como todos os artistas, passam por várias fases, não é? Tem do realismo, do impressionismo, do cubismo, e tu tiveste essa parte com essa, digamos, é uma evolução, e eu tenho acompanhado já há alguns anos, que quando também comecei a minha formação, digamos, de fotografia, procurei muita coisa e lembro de ver coisas tuas de Photoshop e ver as coisas que tu fazias antigamente, há 10 anos atrás, e o que fazes agora. Acho que o patamar passou, de certa forma, para um nível muito alto. A nível de formação, segues muita coisa lá fora, fazes workshops online, fazes formações online, ou gostas mais de fazer formações presenciais? Tenho feito algumas coisas. Acho que o presencial ainda assim tem uma proximidade que se calhar nos põe mais à vontade para uma interação diferente com o formador. Faço algumas, ultimamente não tenho feito tantas. Se calhar ultimamente estou mesmo mais ligado a assistir a podcasts e formações online. Não podcasts que vim a saber que eras ouvinte deste podcast durante a pandemia, não é? Estavas a falar disso. Há muito tempo. Eu pensava que ninguém via, afinal os 2 views que lá aparecem sou eu e tu. Não é fácil encontrar um podcast com bom som e boa qualidade de imagem. Exatamente, era aquilo que estávamos a falar. Para mim é uma das coisas que temos este problema com as nossas câmeras. Eu estou sempre a olhar aqui para o lado, porque é para controlar o tempo, porque nós só temos 29 minutos e 59 segundos de câmaras, porque eu sou teimoso e eu quero isto com qualidade de imagem perfeita, impecável, e então utilizamos câmaras de fotografar, que pronto, são muito boas na imagem, mas depois só gravam 29, senão eram câmaras de filmar e pagavam mais impostos, percebes? E os gajos agora já estão a fazer isso, já estão a pôr todas a deixar, pelo menos desde a Canon, deixar de ter limitação dos 30 minutos. Então sei que eras podcast, usas os podcasts agora estão na moda, não é? E a nível de formação, tu deves conhecer fotógrafos do mundo inteiro, não é? Os teus concorrentes, digamos assim, nos concursos, etc. E tens aprendido coisas lá fora, ou acha que cá dentro tens encontrado uma facilidade em encontrar formação? A minha ideia é tentar perceber de onde é que vem aqui a tua parte artística, a parte de formação, ser mais outsider, ser mais... Eu acho que na minha área não é tão simples encontrar pessoas cá dentro a se dedicarem. Eu acho que aprendemos muito simplesmente a olhar para imagens, olhar para imagens de outros, a vermos como é que foram construídas, dissecar, fazer engenharia, sim, desconstruir um bocadinho aquilo. Coisa, né? E os meus autores de referência são estrangeiros. Eric Johansson, que é muito conhecido. Rob Gonçalves, que não é fotógrafo, é pintor, mas também é assim numa onda mais realista. E depois, pronto, aqueles muito conhecidos já da antiguidade, entre aspas, Salvador Dalí, René Magritte, Escher. Salvador Dalí é o meu preferido. Para mim é o Escher. É aquela coisa, aqueles conceitos, aqueles mundos, aquelas coisas. E nos trabalhos que nós já vamos falar a seguir ao intervalo, os trabalhos que tu fazes dos concursos, vem muito essa inspiração. E a nível comercial, és tu que fazes todo o conceito para o cliente, ou trabalhas diretamente com agências? Depende dos casos, não é? Trabalho mais com cliente direto, mas algumas vezes também através da agência. Nas agências, normalmente já existem alguns inputs, se bem que da forma como eu surgi, os clientes muitas vezes procuram por verem que, como eu trato da parte da edição e da parte da fotografia, e como veem algumas vezes coisas assim um bocadinho mais diferentes de mim, já me dão alguma liberdade, às vezes até bastante, para desenvolver conceito e para trabalhar em todo o processo. Portanto, já houve um bocadinho tudo, já tive trabalhos para agências em que fui simplesmente o fotógrafo e não toquei na edição. O que é que te acontece? Também sentes ali umas... eu tinha feito isto também, não era? Pode acontecer. Às vezes que também, eles também quando contratam, também, ou quando vão ter contigo, também já sabem que tu és a pessoa certa para aquele conceito que
que eles também venderam ao cliente de certa forma, sim, não é? Tenho ideia que sim, mas não me preocupa muito essa parte. Quando tem que ser sou softógrafo e acabo de fazer as fotografias, desliga, acabou, o resto já não é comigo. Tenho que às vezes tem aquela coisa boa, olha porreira, agora não tenho que é preocupar. só isto, pronto, já está, agora é com eles. Se precisarem de alguma coisa, depois digam. Mas depois há o outro lado em que com mais balizas ou menos balizas, já fiz alguns trabalhos em que fui eu definir tudo desde o início, e esses são, claro, que são os que dão mais gozo. São os que dão mais gozo. Sim. E hoje em dia também estamos a eliminar digamos, não tendo agência, a coisa consegue ser ali a nível financeiro também para o cliente, que isto agora anda tudo a tentar cortar em tudo e tudo direto à fonte. E nós cada vez temos de ser mais polivalentes, temos de ter capacidade de criar o conceito, de fazer o resultado, fazer a edição, e às vezes ainda nos pedem para a gente meter ali umas letras para fazer umas publicidades e umas coisas. E a gente, calma aí, temos que ser. E tu acreditas que isso que é uma coisa boa ou que achas que cada um devia estar ali separado? Essa parte do colocar as letras tento fugir dela. Foge dela, não é? Dependendo do tipo de interação que seja necessária, mas se for uma coisa mais simples, em que já está definido um lettering de uma publicidade, vai passando de uns anos para os outros, aí tudo bem. Se for chegar ao conceito já é mais complicado. Pois, eu estou-me a lembrar da Feira Medieval de Silves. Fazes tudo. Tenho vindo a fazer as imagens há alguns anos, e aí sou eu a fazer tudo. Mas depois já há outros trabalhos em que há mesmo alguém do design que trata dessa parte mais gráfica. Exatamente. Que acaba por ser mais. Eu também na parte das letras, porque há muitas regras ali na parte de design gráfico que a gente acha que está a fazer tudo bem e que aquilo depois não pode ser por isto e por aquilo. Eu também tento fugir um bocadinho disso, embora a gente sinta que cada vez exigem mais de nós. E relativamente a vídeo, faz alguma coisa de vídeo, já te devem pedir. Ou pelo menos tocar nesse assunto. Já tem surgido, não faço vídeo. Não fazes nada. Ainda não me dediquei a isso. Sinto que às vezes poderia facilitar em alguns trabalhos, principalmente para serem aceitos e o cliente trabalhar comigo. Não me dediquei a isso porque sinto que o vídeo é algo que tem uma curva de aprendizagem muito grande. Sim. E para ter algo... É outro filme, como se costuma dizer. É outro filme. E é preciso muito tempo para nos dedicarmos a uma coisa a partir do zero. Há quem diga que a base do vídeo é a fotografia. Aquele frame parado, aquele frame tu és impecável para decidir, vamos fazer assim, assim, assim. Agora há principalmente a questão da parte também da história, que tu também, é tudo uma questão de treino do cérebro, mas lá está, é um mundo. É um mundo também e que uma pessoa, eu também tenho entrado ultimamente no vídeo, os clientes têm pedido, e agora até com a questão vertical, não é? Para mal dos nossos bocados, andamos a filmar todos na vertical, e o vídeo na minha opinião, se é que já não passou a fotografia a nível de conteúdo, não é? A quantidade de conteúdo que nós vivemos diariamente, o vídeo é muito superior, não é? Tu vês muito mais vídeo do que vês fotos e as coisas estão realmente a evoluir e a apetecer lá o caminho. Sim senhora, então olha, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Vamos até já. Ora, temos de volta, pois é, lá como vocês, quem não sabe, fica a saber que esta história de temos sempre que fazer intervalinhos, pelo menos ali aos 30 minutos temos de fazer um intervalozinho, e agora, normalmente nós costumamos falar de equipamento neste primeiro intervalo, mas hoje não vamos falar de equipamento. Se calhar vamos lá um toque, pronto, trabalhas com mirrorless já estás nessa onda, qual é a marca com que trabalhas mais, só para... Darmos aqui um toque. Já estou com mirrorless, passei acho que há 4 anos. Passei para a Sony e pronto, é muito mais tecnológico que reflexo. Acaba por dar ajuda, se calhar principalmente torna o processo de captura mais rápido até podermos começar a editar. E então Sony foi a tua marca sempre desde o início? Ou foi só quando passaste para mirrorless? É curioso que aquela primeira câmara que eu tive... Era uma Sony Cybershot? Era uma Sony Cybershot P31.
aquela pequenina. E eu só agora que mudei para a Sony novamente é que fiz essa visita ao passado e reparei, olha, comecei aqui há muitos anos. Só como era Cybershot, não estavas agarrado às objetivas, pudeste trocar entretanto. Pois. Essa é que é a grande questão. Eu acho que era não sei se era Cybershot ou PowerShot. Quer dizer, PowerShot. Cyber já é assim. Acho que isso já era muito bom. É mesmo daquelas que tinha a tampinha para a objetiva. Abria e fechava. Abria e fechava. Sozinho. Sim, então é isso. É isso, PowerShot, exatamente. Portanto, aquilo que me interessava mais falar contigo é aquilo que tu és. Uma das coisas que as pessoas te reconhecem mais é os prémios que tu tens, os achievements que tu fizeste a nível internacional de concursos e de prémios que tens recebido. Recebeste agora, temos aqui a imagem de um dos prémios mais recentes que tu recebeste do Creative Awards 2022. Ganhaste o prémio de fotógrafo do ano, de overall, ou seja, nas várias categorias. E para mim interessa muito toda esta questão dos concursos, toda esta questão, e queria ver a tua opinião, de perceber desde quando é que os concursos te despertaram a atenção e qual é que é o principal objetivo, se é para, digamos, uma questão pessoal, um ego que tu tens, ou é para preencher a possibilidade de fazeres coisas mais criativas. Como é que começou esta história dos concursos e dos prémios? Isto, ao longo dos anos, os objetivos têm vindo a mudar, mas começou de uma forma muito simples. Quando eu vim para Lisboa fazer a tal formação de fotografia, em que já não tinha coragem de pedir aos meus pais que me apagassem, eu meti na cabeça que não deveria arranjar um trabalho que fosse fora da fotografia, e é muito simples irmos para uma caixa de supermercado, que há sempre, digo eu, que costumam haver vagas, mas olhei para isso como estar a ocupar tempo numa coisa que não me ajudava naquilo que era o meu objetivo. E então comecei simplesmente a participar em concursos como forma de tentar conseguir, através dos prémios, o dinheiro suficiente para me manter em Lisboa. Okay. Começou por aí e era o suficiente para me manter, e ainda consegui comprar bastante material a partir daí. Portanto, numa fase inicial... Era pelo prémio, digamos, pela parte financeira e do equipamento. Alguns também, se calhar, também recebias equipamentos e acessórios, etc. Então começou por aí e depois a coisa desenvolveu para que outra necessidade, digamos assim. Depois, em certo momento, houve um período que eu simplesmente parei, e há uns 3 anos lembrei-me a voltar a participar, 2, 3, num concurso em que fui ler o regulamento, que era o WPE, fui ler o regulamento e dizia que as imagens tinham que ser criadas nos últimos 2 ou 3 anos. E eu, ok, vou participar. Quando fui olhar para o que é que tinha andado a fazer nos últimos 2 ou 3 anos, reparei que nem nos últimos 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Simplesmente não andava a fazer absolutamente nada de criativo. Para mim, era só aquele trabalho para clientes em que... é um trabalho que não é só nosso, é nosso com aquele objetivo. Para o cliente tem uma mais-valia, mas é aquela mais-valia para o cliente para responder àquela necessidade. E não achas que devia haver prémios para o trabalho que nós fazemos como fotógrafos no dia-a-dia? Ou seja, quando tu dizes que é o fotógrafo do ano, não achas que também devia haver um prémio de vamos ver o trabalho que tem andado a ser feito por estes fotógrafos, e este foi aquele que se destacou durante o ano, sem fazer nada específico para o concurso, mas que foi fazendo trabalho. Não existe esse tipo de award, digamos assim? Nunca vi. Se calhar isso já entra aí quase no lado da homenagem. Porque para mim há aqui uma cena com os prémios, eu, por exemplo, eu não ligo puto a esses prémios. E porquê? A primeira coisa que eu penso é que eu ter que fazer um trabalho ou ter que concorrer. Eu tenho que, a proativa da minha cabeça, eu tenho que ter vontade de ganhar, e tenho que ter vontade de fazer trabalhos para o concurso, para depois dizerem-me que realmente eu ganhei. Isso para mim já mata a coisa toda. Para mim o que fazia sentido é: estou a botar, olha, é o Sr. Vasco Estrelado, sim, olha, tivemos a ver o seu trabalho e acompanhámos o seu trabalho durante o ano, e andamos a ver, você fez aqui coisas brutais, e queríamos que você mandasse os trabalhos que fez este ano, porque tem aqui alguns espetaculares, para ver se você vai ser ou não eleito fotógrafo do ano.
Isto para mim, na minha cabeça, Sim. era o que fazia sentido, percebes? E o que me faz um bocado de confusão às vezes nos concursos é tu tens o teu mindset, tu tens que ver que concurso é que existe e ver as regras, tenho que fazer isto e depois constróis imagens, não é? Sim, para este concurso. Sim. Não vais buscar trabalhos teus que tenhas feito para o concurso. A partir do momento em que se começa a construir imagens para competição, essas imagens acabam por dar para muitos concursos. Tu podes usar a mesma imagem para vários concursos. A não ser que queiram imagens inéditas, que nunca tenham sido premiadas ou que nunca tenham sido mostradas, mas cada vez é menos comum haver esse pedido de imagens inéditas. Portanto, podemos utilizar as imagens em vários concursos sem limitações. Já me aconteceu uma vez ligarem-me e fazerem esse tipo de conversa, que foi especificamente foi para a Sociedade Portuguesa de Autores, para o SPA Autores, em 2010, e foi por causa de uma exposição que eu fiz do projeto Surrealismo, que foi nomeado para melhor exposição naquele ano em Portugal. E que alguém esteve lá, que viu que era boa e ficaste nomeado. Isso para mim é o que faz sentido na minha cabeça, pá, e era isso que eu queria ver contigo também, como é que funciona todo esse processo criativo. Por exemplo, esta imagem que nós temos aqui, que foi de um concurso agora do Creative Awards, em que havia um tema, certo? Ali há categorias. Há categorias a concurso. Eu, neste caso... Esta era da poluição, não era? Sim, a minha imagem da poluição. Estou a tentar lembrar-me. Tínhamos duas. É o segundo, me lembro. Temos esta também, não é? Que esta também está na mesma categoria, foi no mesmo concurso. Vai na mesma linha, sim. E que também ganhou o prémio. Sim. Porque isto é uma média, não é? Eles fazem média dos trabalhos que tu apresentas e daí teres... Ali as imagens eram analisadas individualmente, não havia nunca o somatório de pontuações para chegar a uma média. Eu penso que esta teve uma high commended ou algo que estava quase, mas não estava. Aquela ganhou a categoria dela. Eu acho que foi categoria conceptual. Que é uma categoria onde... que tu gostas também, sim. É onde normalmente é aceita a fotomontagem, onde temos liberdade para criar o conceito e a ideia que está por trás. E como é que começa todo este processo? Estavas-me a dizer que isto começa com um esboço, com uma ideia, basicamente, não é? Mas depois fazes um esboço. E achas que esse esboço, toda a gente faz isso ou é porque tu gostas de desenhar? Eu acho que há pouca gente a fazê-lo, também porque não tem a necessidade de o fazer na maior parte das áreas da fotografia. Eu na minha área da fotografia, pronto, eu já há muitos anos que... Estás sempre a rabiscar? Sim, com muita frequência. E há muitos anos descobri que a altura em que eu tinha mais ideias era depois de chegar à cama e naquele período antes de adormecer. E quando há ideias nessa altura, se não as apontarmos, no outro dia de manhã... Eu sofria disso, sabes? Eu quando andava na faculdade, minha mãe passava-se que eu ia-me deitar e depois acordava ali para as 2 da manhã, ficava a magicar com a ideia. Pois. E tinha que ir para o estirador desenhar e fazer as coisas porque era olha que giro. E se não se apontar, acabou. É isso e no banho. No banho tenho cada banho de brainstorm. Aquilo deve ser porque está a levar a aguinha quente. Tenho cada ideia, fico ali às vezes até e já estou à quarta hora a demolhar e a pensar e vou fazer isto e vou fazer aquilo. Mas então começas sempre com um processo criativo de digamos de esboço que é a tua base. Tu trouxeste alguns esboços, nós vamos estar depois em pós-produção para eles verem de onde é que, por exemplo, surge este conceito e tudo isto é fotomontagem? O fundo ali também tudo é fotomontagem. Tudo. Eu só fui, posso enviar essas imagens também depois, mas eu fui mesmo para o terreno com parte da minha família. Portanto, aquilo é o meu pai que está ali. Espetáculo. Tapaste a cara só para não, se identificar. Fui com o meu pai, a minha mãe, ainda levei a minha namorada e andamos dentro de um ribeiro seco a carregar pedras para fazer estes montinhos. E levamos mesmo o lençol para ter pelo menos os vincos do lençol a cair sobre o montinho, porque as ligações dos objetos com o chão na fotomontagem, se pudermos facilitar essa parte, deve ser das partes mais importantes. A parte de fábrica também é tudo montagem, do meu banco de imagens, a fotografar um bocadinho por todo lado. Aqui o meu pai e a mala foram fotografados no estúdio, por acaso a mala também foi para o Ribeiro Seco. Depois esta paisagem é uma mistura de duas que são da Noruega,
O fundo, já não sei bem ao certo onde é que foi, mas pronto, o fundo é um fundo de céu que pode ser fotografado em qualquer lado. E então é assim esta mistura de várias imagens. E esta aqui também, este conceito é fantástico, não é? Todo este ir buscar o oxigênio ali à árvore também. Também fizeste um esboço para isto, também surgiu isto tudo, todos estes conceitos que tu pensas. E qual o que é que te mantém motivado agora ao fim desta lista enorme que tu já tens? O que é que te mantém motivado para agora em 2023 voltar a mandar, a submeter para estes concursos? Há uma coisa que me motiva muito neste processo, porque pronto, para participar é preciso gostar de participar e de todo o processo sem participar nos concursos. E logo na criação da imagem, uma coisa que me faz ficar altamente satisfeito é ter uma ideia, porque isto começa sempre por uma pesquisa, e começamos a pesquisar, normalmente eu faço através do Pinterest, por um tema, e vamos andando à volta daquele tema e sugestões naquele tema. Fazemos uma recolha de imagens, a partir daí, depois de termos 20, 30, 40, 50 imagens, vou para o Bridge e começo ali a ver e a assinalar quais são as que podem servir de base de trabalho para continuar a pôr a cabeça a funcionar. E depois é que vem a fase do esboço. É já quando estou a ver que vai sair dali alguma coisa. Uma das partes que me satisfaz mais é simplesmente quando faço o esboço de alguma coisa. Significa que, para mim, já tive alguma ideia que me parece interessante e só o facto de ver ali materializado naquela folha já é uma satisfação grande. E se calhar uma das maiores, quase tão grande como realmente terminar aquela imagem ao final e estar completamente acabado. Poderes ainda usar o desenho, não é? Ao fim destes anos todos, ainda conseguis usar o desenho para satisfazer para aquilo que tu fazes, não é? Que é uma coisa que, pelos vistos, é importante para ti, ainda poderes exercer toda essa... Essa é uma das maiores satisfações. Eu não sou daquele tipo de autores que diz que não gosta de nada do que faz. Eu tenho muitas coisas que realmente não me dizem muito. Tenho outras que gosto muito e às vezes sinto que sou a única pessoa a gostar delas, que isso às vezes é um problema. E eu sinto que gosto às vezes de uma imagem e também não consigo explicar o porquê. Mas às vezes estamos tão embutidos dentro do nosso processo por as imagens, não é? Sem razão nenhuma, sem explicação, sem nada. Mas também não interessa. Não interessa. E essas, se calhar, se somos os únicos a gostar delas, se calhar para enviá-las para concursos também não é a melhor ideia. Mas há algumas que me satisfazem e depois há algumas que, pelo caminho que elas levam, eu começo a gostar delas ou começo a gostar mais delas. E esta, por acaso, do pano foi uma das que aconteceu e fico sempre naquela, quando acabo de criar uma imagem, fico sempre naquela, será que é isto? E depois tenho que parar e voltar uns dias depois, olhar para ela outra vez e pedir opiniões. E o que eu gosto, principalmente nestes teus trabalhos, é que há uma história por trás. A gente não precisa de descrição. Sim. E para mim, quando tu tens que pôr uma legenda de 3 linhas de uma foto, alguma coisa já não está a correr bem. Sim. Esta foto não precisa de legenda. Não precisa de nada. O gajo tenha 2 dedinhos de testa, olha e vê que é aqui o capitalismo, com o dinheiro a sair da mala que está cheio da guita porque estragou o rio e agora vamos enganar os gajos a dizer que afinal isto está tudo igual, que eu estou ali para não se ver que está ali uma fábrica, que eu vou tapar agora quando esticar o paninho todo e isto vai ficar impecável. Portanto, está aqui todo o pensar, né? Aqui a mesma coisa, estamos a poluição, qualquer dia neste estado em que nós estamos é andar com estas máscaras para conseguir respirar, porque não... Portanto, todos estes conceitos que tu consegues pôr, e a tal questão de uma imagem vale 1000 palavras, para mim estes são os conceitos mais importantes, é aquele tipo de fotografia que a gente pode, e cada vez que olhas para a foto vais ver mais pormenores, vais ver mais coisinhas e tem sempre mais um bocadinho de história para contar. Isso eu acho fantástico. Há aqui uma também que eu queria mostrar, para já uma que tu trouxestes só para o estrelado ver como é que se faz. Fotos a miniaturas. Isto é um carro em miniatura. De Photoshop aqui a edição. Ai Jesus, que eu vou partir isto tudo. A gente mostra em casa. Está fantástico. Tu fazes sempre impressões dos teus trabalhos? Achas que é importante? Notas a diferença? E quando recebes a foto impressa? Não, afinal está mesmo. Sim, não. Eu tenho um problema. Eu na minha casa não tenho uma imagem minha numa parede.
Ora, aí está. Dá-me pena fazer um buraco na parede para pendurar uma imagem. Ou porque não é casa de ferreiro espeto de madeira, não é? Mas por outro lado, quando vejo as imagens impressas, fico a pensar: olha, em casa para isto tudo. Em casa do meu irmão há pá, aí 27 fotos minhas na parede. Na minha deve haver pá, aí 2 ou 3. Pois. Este conceito também que eu adoro, este conceito que tu criaste, fantástico. Este aqui deu-te mais. Há outro que nós também podemos mostrar, que é o vermelho, que eu achava que tinha sido alguém que tinha copiado. Não, eu achei que quem fez este preto tinha sido alguém que tinha copiado a ideia do teu vermelho. Estavas-me a dizer que o vermelho é quase tudo real, não é? O vermelho é tudo real. Ou seja, é produto que já está cortado, não é? Sim. Ou cortaste tu? Cortei tudo. Andei à procura de copos de plástico que fossem semelhantes a copos que sejam com uma forma típica de vidro, e eu procurei uma coisa semelhante de plástico. Cortei o copo ao meio e depois entrou a parte das artes decorativas, de lixar, pintar. Descobri que aquelas latas de spray, que é relativamente barato, dão uma cobertura espetacular. Mas tem ali muito trabalho de edição também? Como é? Sim, de edição. Nesse vermelho a edição é mínima. Tem muito trabalho de corte e costura. A experiência que tu ganhaste de conhecer os materiais. Depois o copo parece estar cheio de água. Nesse caso foi gelatina. Tem gelatina para imitar um líquido. Porque às vezes também me dá uma de... Okay, eu até fazia isto em Photoshop, mas agora vou experimentar. É mais giro. Já que o pessoal está sempre à espera que eu faça tudo em Photoshop, agora vou fazer uma coisa que não é, depois meto no meio das outras, e o pessoal vai achar que é Photoshop e vai dizer que é Photoshop. E não é. E não é, e às vezes é divertido essa parte. E tu tens também. vídeos disso, ou behind the scenes dessas coisas? Pá, porque isso tem algumas. Um valor... tem um valor brutal. Comecei a fazer aquilo que se chamava Speed Art, com um canal no YouTube, só que esse meu canal só tem 5 vídeos desde 2014, acho eu. O meu objetivo era mostrar desde o zero até ao final, era uma coisa muito tudo chique. a acontecer no Photoshop a ritmo muito acelerado. E até começou a correr bem, e o primeiro vídeo que fiz e que divulguei chegou às 200 mil visualizações, por uma razão. Porque em Portugal os fotógrafos nunca gostaram muito de mostrar como é que se faziam as coisas. E então, eu não fui o primeiro a fazê-lo em Portugal, não fui o primeiro no mundo a fazê-lo, mas em Portugal fui. E então, pronto, aquele meu vídeo foi inspirado no Alexander Kochalkov, que tem um vídeo muito conhecido de um avião no meio da estrada todo despedaçado. Sim. Só que esse já levava na altura 5 milhões de visualizações. 5 milhões, sim. Eu lembro-me de passar por esse vídeo. E eu pensei, se calhar isto tem efeito. Realmente estou a mostrar uma coisa que não costuma ser mostrada, vou fazer um. E aquilo... um também de uma catedral, tinha janelas e luzes, não é? Sim, um velhote a passar no meio da rua. Foi... Esse é que é o que tem 200 e tal mil. Uai. Acho que é esse. Já não... Deve ser. Bom, também só um, porque os outros não chegaram lá perto. Porque esse depois foi notícia na TVI 24, foi notícia na TVI 24, foi um artigo. E depois foi, como era uma coisa tão diferente, voltou a ser falado no final do ano, porque foi uma das 10 mais lidas do ano. E então, entre coisas muito dramáticas que aconteciam no país, estava lá aquele vídeo. E então chegou ali de repente às 200 mil visualizações. Claro que teve que ir atrelar dessa publicação. Os outros acho que têm com 12 mil e de resto é... Que conselhos é que tu podes dar a quem quer concorrer neste momento, quem quer começar a concorrer a concursos? Que conselhos é que tu podes dar a quem está a querer entrar nessa área? É preciso coragem. Coragem de enviarmos o nosso trabalho para ser avaliado por outros. Não é? Pois. E tens de estar muito confiante daquilo que fazes e não ter... se calhar temos de estar mais preparados para que não ganhemos nada. Como é que lidas com isso? Que já te aconteceu, certamente? Não me acontece todos os dias, mas quase. Quase todos os dias. É que para se ganhar um é preciso não ganhar vários. E pronto, à medida que vamos andando nisto, as probabilidades vão subindo, porque há um trabalho de preparação por trás. Mas é preciso tentar perceber o porquê de não se estar, da nossa imagem não estar lá em cima. E há aqueles concursos em que realmente o estilo não é um estilo onde as nossas imagens sejam aceitas. Não significa... Não tenho muito aquela mania de então, se não ganhei, aqueles gajos não percebem nada disto. Não, é preciso entender o contexto e o porquê daquela imagem não ter chegado lá. Para já, nunca concorremos sozinhos.
E é preciso pensar que a mesma coisa que nós queremos, há muitos outros a quererem. Este prémio que tu agora acabaste de ganhar foram 6.000 imagens. Foram muitas, não sei ao certo quantas, mas foram milhares. Foram milhares, fotógrafos de países, foram 50 e tal países, pelo que Sim, vi. foram muitos. Muitos países a concorrer, portanto isto não é ali 2 ou 3 gajos que vão ali mandar umas fotos. Não é? Sim, e este eu não esperava, porque este é um concurso, às vezes é possível construir uma estratégia. É concursos que funcionam por pontuações, em que as pontuações são somadas, é feita uma média. Aí é possível construir uma estratégia. Agora, em concursos em que o que vale é uma imagem isolada e nunca há pontuações com conjuntos de imagens a serem enviadas, não dá para ter estratégia. Eu ali, o meu objetivo era tentar estar no topo da categoria. Conseguiste, de certa forma? Sim, consegui. No ano passado tinha conseguido ganhar a categoria e pensei, bom, se no ano passado tinha ganho, vou tentar e logo se vê. Mas não pensei que pudesse ganhá-lo mesmo. Qual é o primeiro impacto que tem quando tu ganhas um prémio? O que é que tu sentes que muda alguma coisa? Os teus clientes reconhecem isso? Eles estão a par dessa situação? Sim, é engraçado porque já tenho alguns clientes a me seguirem nas redes sociais e há um caso muito engraçado que eu de vez em quando me lembro de há uns anos atrás, que acho que teve a ver com o fotógrafo europeu do ano de 2010, que esse foi à televisão e foi uma coisa muito falada na altura, e tive um cliente que era de um hotel. Depois do trabalho avançar, eu perguntei-lhe, então, e o que é que o fez decidir por mim? E ele, olha, é por ser aqui da zona, isto era no Algarve, tivemos preferência por um algarvio e depois, como vi que tinha ganho um prémio qualquer... Portanto, nem sequer interessa qual é o prémio, nem se é importante ou não. Um prémio, ou se está ligado com aquilo que eles precisam. Pois, ganham um. E por acaso não tinha relação absolutamente nenhuma. E aquele trabalho nem podia ajudar em nada. E sentes que isso foi importante na tua carreira ao longo dos anos, estes prémios todos? Foi, em 2010 foi muito importante, porque foi no ano em que eu estava a começar. E isso, de certa forma, foi ali o empurrão para eu não ter que procurar os meus clientes, que eles começaram a vir até comigo. E foi principalmente isso. Eu tive uma notícia que saiu na TVI e depois disseram-me logo, olha, isto foi em 2010. Era uma altura em que não havia tantos canais por cabo, não se ligava tanto a outros canais. A internet não tinha a força que tem agora. E então havia 4 e mais qualquer coisa que não era toda a gente tinha. E então avisaram-me, olha, isto depois de chegar à TVI nesta fase, os outros vão ter contigo. Pronto, e 2 a 3 dias depois estavam-me a contactar, portanto saí nos canais todos de televisão, depois fui aos jornais diários, depois mensais, algumas revistas, algumas publicações também fora do país, e naquela altura foi mesmo muito importante. Nos dias de hoje... E para os teus pais foi impecável. Pois. Um menino que foi para Lisboa, que não sabe o que é que agora foi para a fotografia, o que é que ele... E depois, olha, afinal... Principalmente porque naquela fase em que eu estava a meio da licenciatura, em que tinha decidido que o que queria era a fotografia, eu não fazia a menor ideia do que era nem a fotografia, nem o mercado da fotografia. Eu achava que queria aquilo, mas só depois de ter vindo para o curso, para Lisboa, e mais tarde depois de ter começado a trabalhar na fotografia, que cheguei à conclusão, realmente eu naquela altura queria, mas não sabia o que é que queria. Não fazia a menor ideia. Mas isso faz parte do processo, não é? Mas a diferença está aí, é naqueles que têm coragem suficiente para andar para a frente mesmo não sabendo, ou achando que sabem, e isso também é interessante. A gente diz muito que os miúdos hoje em dia não sabem o que é que querem. A gente também não sabia, ninguém sabe. A gente acha que sabe. Pronto, e em qualquer curso que se faça, uma coisa é aquilo que vamos aprendendo no curso, mas depois o mercado de trabalho traz dificuldades e são experiências completamente diferentes. Hoje, os concursos, já olho para eles de uma forma diferente e o chegar aos média, à televisão é muito mais difícil, se calhar também porque hoje há muito mais, mais conteúdo, recursos, mais conteúdos. Tenho ideia que é mais difícil lá chegar. Mas hoje, isto do participar em concursos transformou-se assim numa satisfação pessoal. Quantos concursos é que tu mandas fotos por ano? Só para a gente o ano passado, eu achava que há 15 anos atrás andava a participar em muitos e a minha média era 50, 60 por ano ali durante 3 anos. Este ano que passou, 2022, foram 83. 83 concursos que tu mandaste foto. Ok. Portanto, isso é uma profissão. É quase.
quase. Ocupa muito tempo e o difícil é conjugar este part-time com o trabalho. Com o trabalho. Eu dizia que há uns anos atrás a minha primeira profissão foi participar em concursos de fotografia. E na altura realmente era, Mas hoje em dia não se ganha dinheiro ou ganha-se? Há tudo um pouco. Há uns concursos em que dão medalhas mesmo fisicamente, há outros que dão medalhas. Já tens uma vitrine lá em casa. Agora por acaso comecei a dedicar-me a esses e pronto, tudo são de. Quantos é que já meteste no bolso? Não sei. Já nem sabes. Eu tinha um objetivo que Aliás, era chegar aos 100. neste momento já podes ter sido premiado com mais um, não é? Sabemos que na Malásia, não é? Está a haver uma avaliação do concurso de concorrista e se calhar... Pois, eu vinha pelo caminho. Por acaso foi mesmo mal combinado fazer isto a esta hora, porque eu tinha uma entrega de prémios que era feita hoje, só que como era lá no outro lado do mundo, não sabia a que horas ia ser. Então vamos fazer isto. Então vinha no caminho, vinham os resultados. Porque lá agora são 10 da noite. Porque eles lá acabaram o jantar e estavam a fazer a entrega de prémios. Portanto, então neste momento se calhar já tens mais uns, certamente. Neste momento já há mais qualquer coisa, só não sei se o prémio máximo é também. Tu já só queres o primeiro lugar, né? Tudo que seja abaixo disso. Depende dos concursos. Depende do que for. Há uns que tu percebes. Naqueles onde dá para termos uma estratégia e se trabalhamos para aquilo, o objetivo é estar lá em cima ou muito perto. Mas na maioria não dá para ter essa estratégia. A única coisa que temos é o feedback dos anteriores e também é esse um dos porquês de construir estas imagens deste tipo, mesmo com o intuito de as imagens comunicarem muito. Cada vez mais há tanta gente a produzir imagens, seja com câmaras, telemóveis. Eu acho que hoje, para ter impacto, já não chega só a parte do bonito ou do esteticamente agradável à vista. É preciso provavelmente ter isso também, mas depois é preciso que as imagens contem qualquer coisa. Sim, uma história. A história ganha sempre. E aquilo que falavas há bocado de olhar-se para uma imagem e essas imagens conseguirem continuar a contar qualquer coisa depois de olharmos à segunda vez e à terceira vez, é isso que eu tento às vezes com pormenores escondidos para as pessoas depois conseguirem ir encontrando. E eu acho que isso é uma forma de fazer com que quem olha para a imagem dar mais valor à imagem, quando mesmo mais tarde consegue continuar a encontrar coisas. A pessoa sente que ganhou, sente que encontrou qualquer coisa que ainda não tinha encontrado. Exatamente. E vai dar mais valor àquela imagem. Olha, vamos fazer mais um intervalinho. Vamos embora. Estamos a ver, malta. Estamos a ver se o André ganha mais um prémio indireto no podcast. Malta, vai ser em primeira mão, caralho. Embora este podcast vai ser daqui para quase um mês. Portanto, mas foi aqui, pá. Foi aqui. Malta, quem está a ouvir no Spotify, estamos a ver um vídeo. Vamos lá ver se consigo ver isto. Mete mais próximo o microfone. Ainda por cima estou a ver uma cerimónia de uma coisa que nem sei ao certo como funciona, porque nunca vi uma cerimónia deste concurso. Também, a mandar 80, como é que tu vês? Só se tu concorresses e os vices todos... É Machita, nono lugar. Não, a gente quer o primeiro. Era giro. É que eu acho que eles estão... Este anúncio... espera aí. O vídeo não é este. Onde é que está o outro? Esta era a parte que eu já sabia que tinha ganho, que vinha no caminho a ouvir. Que é o fotógrafo, o overall winner, o fotógrafo do ano. É parte do prémio. Depois são 6 categorias. Há o vencedor de cada categoria. Porque isto são vários concursos ao longo do ano, não é? Sim, neste concurso, é o Cosmos Awards, são 3 concursos por ano e depois a grande final, que é com as imagens impressas. Ao longo do ano vamos participando nas várias categorias, nas várias subcategorias, e depois as 5 primeiras imagens em cada categoria são enviadas podemos enviá-las impressas para análise ao vivo, por um conjunto de juízes.
Depois há ainda o vencedor de cada categoria, que também é uma coisa interessante, e depois eles olham para o vencedor de cada categoria e escolhem um que é aquilo que eles chamam o Grand of the Grand, que em termos que era o que interessava, não é? É mais giro porque é a imagem do concurso, em que o fotógrafo do ano é por pontos o que se conseguiu destacar na globalidade das imagens, mas ter a imagem mais pontuada de todo o concurso acaba por ser. É engraçado. É engraçado. E em termos de prémio, dá um prémio muito maior também. É muito maior financeiro? Sim. Aqui estamos a falar de dinheiro, não é? Sim. Justifica também todo o tempo que tu despendes para isto, não é? Quer dizer, sim. Estamos a falar muitas horas, muito investimento em tempo e muitas vezes nestes tipos de fotos que tu fazes, há aqui todo um investimento às vezes em equipamento, em props, em cenas todas que às vezes, e as impressões também, tens que mandar para lá, os correios, essa questão toda. Tu estavas a dizer que tens um fecheiro Excel também para fazer as contas desse concurso, portanto isso já entra nesse patamar, não é? Normalmente é uma base de dados. Tenho uma listagem separada por meses. Com 80 concursos tem que lá estar tudo. Tem que me organizar. E com avisos para saberes quando é que ganhas os prémios. Ou já ganhas prémios e nem sabias. Recebes um e-mail, olha, ganhei um prémio. Normalmente sei as datas de entrega de prémios. O que acontece às vezes é 2 dias antes receber um mail já a dizer, ou então a preparar antes da entrega de prémios para. E algumas tens que ir presencial também para os receber, não é? Já deve ter acontecido. Sim, esta sexta vou a um em Espanha, porque é um 50º e eles fizeram questão que eu lá tivesse, e como nem é muito longe, mas não dá para ir a todos. Claro. Porque às tantas é preciso quase uma fente de rendimento extra para poder ir a todos. Exatamente, isso é uma escolha, e é essa visão que eu não tenho, que eu não vejo a coisa, nunca vi, nunca liguei muito a isso, mas que eventualmente também pode ser uma coisa que, vá lá meter uma fichinha só para ver se as coisas podem acontecer ou não nessa área, embora a minha área também tenha. Eu sei que da parte automóvel também há concurso e também há o fotógrafo do ano na parte do Automotive Photographer, e as coisas que eu faço parte de uma associação que é a APA, que é a Automotive Photography Association, que é uma associação de fotógrafos de carros a nível mundial, e que lá aparecem depois as premiações, etc. Mas lá está, para mim o ter que pensar nisso já é uma coisa que, mas lá está, eu é que tenho que mudar o meu mindset e se calhar eventualmente pensar nisso para as coisas mudarem. Parabéns, principalmente por esta tua forma de tu ficas orgulhoso também por seres português e de ser Portugal, e quando ouves o nome de Portugal é uma coisa que te deixa orgulhoso também. Sim, nesse sentido. É giro principalmente em concursos onde vou percorrer a lista de todos os participantes e não encontro um português. E então é giro, ok, está ali o nome Portugal e depois está o nome Silves também. Acaba por me deixar sempre orgulhoso ver que Silves é uma terra pequenina, e então ver Portugal, ver Silves acaba por ser sempre giro. Pronto, isto tem a parte pessoal que há aquela alegria momentânea do se ter conseguido, de ver que as imagens que nós criamos, isto depois começa a ser um concurso dentro do meu próprio trabalho. Claro. Eu agora fiz esta imagem, esta do PAN, tem tido sucesso. E agora a minha grande luta é: e será que aquilo que eu vou criar daqui para a frente vai conseguir estar lá próximo? Agora já ando a enviar esta e a da máscara, que são assim as duas mais fortes dos últimos tempos, em conjunto com outras duas que criei, para ver todas na mesma categoria, a ver qual delas é que fica à frente. E então depois há aqui todo um know-how que é preciso ter de como é que se concorre, o que é que se manda, e vou mandar com este e aquela. Pois, é essa parte da estratégia. Esse ramalhete, não é? E depois, cada vez que ganho, penso, isto agora vai parar. E depois mando para o outro. E depois só a parte de escolher as imagens para ir, essa parte é divertida. Criar a estratégia para esta categoria, vai esta e esta se calhar era melhor ir ali. Tens alguém que te ajuda também com isso, ou com essa és one man show? Com essa parte não tanto, se bem que gosto de pedir a opinião sobre as imagens à minha mãe e à minha namorada,
que têm visões completamente diferentes. Não tem nada a ver com a área da fotografia e é por isso mesmo que eu preciso da opinião delas, que é a opinião do público comum. E nem precisam dizer nada. Se demorarem mais de 5 segundos até dizer a primeira coisa, é mau sinal. E então depois começo eu a fazer perguntas. Olha, o que é que achas disto? O que é que achas daquilo? E então aí consigo chegar ao feedback. Normalmente consigo. E a parte técnica, tens alguns teus colegas, amigos? Tenho 2 pessoas com quem costumo falar de fotografia, que têm assim cultura acima do normal, o Rui Freire e o Armando Bento, com quem dá para falar praticamente tudo, e a fotografia e nas artes tem visões. Tu, a nível de formação, dás formação de alguma coisa neste momento? Tens alguma coisa tua? Algum workshop? Neste momento não. Eu fui professor de oficina da imagem até que o professor Carlos Marques, que era o dono da escola, se reformou. Eu aproveitei e reformei-me também. Foste atrás. Porque de certa forma eu dava aulas, era uma espécie de, continuava a dar como agradecimento por me ter dado a possibilidade e a oportunidade de ficar por cá para Lisboa. Entretanto, cheguei a fazer workshops, fiz em Portugal, fora de Portugal, cheguei a fazer workshops de 1-2 dias lá fora, tours, cheguei a viajar por muitos sítios, sempre dentro da Europa. Entretanto, acabei por parar um bocadinho com essa parte. Não dá para tudo, não é? O que me diverte mais é mesmo conhecer as pessoas. Não, é produzir imagens, olhar para um resultado final palpável, aquela imagem que eu trabalhei para aquilo e a imagem está ali. Na formação é difícil sentirmos que aquilo que nós passamos vai chegar a algum sítio, porque a maior parte das pessoas a quem nós damos formação... Depois deixas de acompanhar. Muitos, a fotografia é só um hobby e aquilo não tem seguimento, e então não há aquela coisa que eu sinto na produção das imagens em que eu trabalhei para isto e está aqui o fruto final. Eu estou a sentir agora um bocadinho diferente disso. Como sabes, eu tenho uma escola online e tenho uma coisa que eu adoro fazer, a formação e a fotografia estão equilibrados, adoro passar o conhecimento, e agora com este novo curso que tenho do fotógrafo freelancer, em que é um curso em que eu acompanho os alunos para sempre, desde o momento em que eles entram até ao fim, e faço diretos todas as semanas, vou vendo fotos, etc. E agora que estão a aparecer resultados da formação e do curso, eles a conseguirem trabalhos com empresas, e começo a ver, olha que está, ou seja, estou a começar a ver o resultado, coisa que eu não tinha antes, nem no YouTube, nem nos outros cursos, porque eles faziam os cursos e eu não tinha contacto com as pessoas. E agora este, como é um curso em que há ali uma mentoria para quase de 1 para 1, e acompanho e mando-me mensagens, e recebi esta mensagem do cliente, o que é que eu lhe respondo, etc, e eu falo com eles, estou a ver agora que tudo aquilo que eu ensino e este trabalho da formação, estou a conseguir ver os frutos, e tem sido, agora que tocas nisso, realmente tem sido interessante esta situação. André, olha, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua simpatia. Já ouço falar em ti há muitos anos e pensei, André, eu vou-lhe mandar o convite e ele vai olhar para o lado, e foi exatamente o contrário, respondeste logo, e o facto de já conheceres o podcast, que eu estou aqui fechado, né? A gente acha que ninguém vê, mas afinal e foi importante para mim saber que tu já acompanhavas o podcast e gostavas de o ver, não só pela qualidade de imagem e de som e tudo, que também ajuda, não é? Nós que somos muito da imagem, faz todo sentido, mas foi um reconhecimento interessante também para mim. Parabéns, continua a representar Portugal e Silves e os Tugas. Espanhóis então podes-lhes dar, e franceses eles devem adorar, cada vez que vai lá um Tuga ganhar um concurso, eles devem, quem ganhou? O Tuga outra vez, estes gajos vêm cá roubar os prémios todos. Não sentes isso, mas também tens essa ceninha às vezes, se bem que agora já nem há sempre aquela luta em Portugal-Espanha. Vocês sabem quem concorreu? Em alguns concursos já há a listagem completa, noutros só olhando às imagens que estão na exposição é que conseguimos lá chegar. Porque já vão conhecendo, não é? Esta imagem era do não sei quantos que ele concorreu no outro, já se conhecem todos. E às vezes dá para conhecer o estilo à distância. Claro. Tu olhas para a foto e percebes. Já se vão conhecendo. Isso também faz parte da estratégia, não é? Sei que ele está... Mas eles agora, os que estão aí na MO, concorrem a tudo.
não é? Sim, eu tenho alguns que quando decido participar vou ver dos anteriores, ou já lá estiveram, ou já lá estão. Deste concurso agora estava aqui uma italiana a mandar-me uma mensagem. Ela ganhou há 2 anos o prémio máximo. E pronto, já me encontrei com ela em vários concursos e competimos um contra o outro em muitos. Claro. E então é engraçado ver. E pronto, em alguns ganho ela, noutros ganho eu. E andar no Picanço, finalmente ganhei um. Mas e tal. é principalmente giro nós concorrermos com alguém de quem gostamos do trabalho. Exatamente, sim. E pronto, e é aquele caso, e para ganhar alguma coisa que tem que ter de mais-valia. E realmente tem coisas, pronto, não é trabalho na minha área, mas às vezes quando é a decisão por os prémios mais altos, os de áreas diferentes também competem entre eles. Claro. E então acaba por ser divertido. E eu acho que tive aqui resposta. Bem, pá, tu vê-me. Se a gente ainda temos tempo, tu vê-me se ganhamos. Pá, porque ela diz, parece que sim. Porque ela diz, então ela ia estar a dizer o quê? Uma mentira? Penso que não, mas eu só acredito nas coisas quando vejo a via oficial. Não vamos estar a fechar. Também é assim, quando sair este podcast, nós vamos escrever aqui agora se o André é vencedor ou não. Portanto, Vasco, escreve aqui. É vencedor. Está confirmado. Vou pôr o link também para vocês ir verem estas coisas todas dos prémios deles e o site do André, que está lá a lista toda. Portanto, também perdes muito tempo lá a pôr os prémios todos. Tem que atualizá-lo. Tens que atualizar, porque aquilo falta lá muita coisa. Falta. Falta lá muita coisa. Porque eu já andei a ver. Aborrece-me essa parte. Pois não é? Ter que estar a pendurar as medalhas e a escrever os prémios. Biografia. Pensar. Já nem tem espaço, tem que aumentar o site. Tem que fazer uma coisa pá, vai-te lixar, que já não é novidade, que já está a ganho. E já está pá, estar a pôr uma coisa que já ganhei. Ganhei este também. Agora tenho que escrever outra vez que se seca. Os problemas desta malta, não é? Como o Ronaldo tem que arrumar as taças para ali, os carros. Ele é prémios, é isso. Mas é tudo, o mérito é todo teu. E mereces sem dúvida tudo isto. Mais uma vez, obrigado pela tua presença e espero, e vou-te se calhar pedir umas dicas aí para eu depois, dia que eu quiser concorrer em uns concursos, já sei. Olha, André, este ano vou concorrer. Qual é que porque tu deves saber, para a minha área de carros, deves saber de certeza quais é que são. Sim, há umas coisinhas. Há umas coisinhas, pronto. Portanto, vais ser o meu manager de concursos, que é para ver se eu ganho alguma ficha. E depois ponho lá os agradecimentos ao André pelo apoio. Um grande abraço, obrigado. Malta, já sabem, vou deixar os links todos dos trabalhos do André, do site dele, vejam, sigam as redes sociais. Tu nas redes sociais, o teu Facebook está muito mais crescido do que começaste no Facebook, depois agora não ligas nenhuma ao Facebook, o Instagram ainda não, não tens tempo. Nem sei explicar bem, o meu Facebook supostamente profissional tem muito mais seguidores do que o Instagram e eu praticamente não ponho lá nada há muito tempo. Porque o Facebook é orgânico e o Instagram é mais difícil, o Instagram tens de pagar. Sim. Ali alguém comenta alguma coisa, aparece, fulano comentou, o que é isto? Veio a foto, pronto. E no Instagram isso não acontece. Essa parte por me aborrecer também nunca me dediquei assim muito, mas queria fazer um esforço para ver os teus prémios, ver tudo e ir ao teu Instagram e não é que isso não vale nada, lá está, não é? Mas é estranho, percebes? E gostávamos de ter mais behind the scenes, alimenta a gente, alimenta porque tu não tens problemas desses e podes ajudar muito a gente a ver quando estás ou a seguir, ganhas o prémio e agora faz ali um videozinho a explicar como é que foi aquele processo criativo. Se bem que há outro problema, que é, eu normalmente quando faço uma imagem nova que vai para um concurso, vai para um e vai para vários. E então, só quando já perde a validade é que podes falar daquilo, só depois de já ter tido mais qualquer coisa é que eu divulguei a imagem. E aí ela já não é nova. Então isto dos concursos eu gosto muito, mas gosto de partir do mesmo ponto dos outros todos. Que depois já é essa coisa, eu não quero ter vantagem nenhuma ao participar, quero sentir, cheguei lá. Mas esta imagem agora já é publicamente conhecida, pois essa agora já e continua a estar em avaliação neste momento. Pois ela... Porque há concursos em que ela ainda está a concorrer. Há concursos durante o ano todo. E nós começamos no início do ano a enviar para quando chega os do final do ano. Também tens um ficheiro de Excel com as datas todas, não é? No mesmo ficheiro Excel está separado. Porque agora esta semana tenho que mandar para este, agora tenho que mandar a Tânia, tenho que mandar para aquele. Sim. Seres mesmo para isso, sim. Bem, meus queridos, um grande abraço, obrigado mais uma vez. Muito obrigado até ao próximo convite. podcast. Obrigado.